Hoje eu vou falar sobre o parlamentarismo, mas não é o parlamentarismo inglês, muito conhecido, mas sim o parlamentarismo brasileiro, que passou a ser chamado de parlamentarismo às avessas. Quer saber por quê? Quer entender mais sobre esse assunto? Então assista esse vídeo comigo até o final. O parlamentarismo às avessas é considerado como um instrumento que possibilitou o exercício político do Brasil durante o Segundo Reinado. É importante lembrar que o Segundo Reinado no Brasil foi um período marcado por intensas reformas políticas, mas também pela alternância dos grupos que ocupavam e controlavam os quadros políticos do Brasil na época. É importante lembrar que o parlamentarismo brasileiro do século XIX surgiu como uma alternativa encontrada pelo imperador para governar e garantir uma certa estabilidade política no Brasil naquele momento. De fato, o parlamentarismo no Brasil, especialmente durante o Segundo Reinado, surgiu com o decreto de criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros ou gabinete, que era indicado pelo imperador Dom Pedro II. Mas na verdade, o que isso significava? Na versão original do parlamentarismo, o parlamentarismo inglês, o primeiro-ministro governava o parlamento, sendo que era o próprio parlamento quem votava e escolhia o primeiro-ministro. No caso brasileiro, o parlamento era totalmente subordinado ao poder executivo, que era exercido pelo imperador, e esse legislativo também era subordinado ao poder moderador, que também era exercido por Dom Pedro II. No caso brasileiro, era o imperador quem nomeava e indicava o nome para ocupar o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que correspondia ao primeiro-ministro da versão inglesa. Esse presidente do Conselho de Ministros acabava indicando quem seriam os outros ministros, mas que ainda deveriam ser aprovados pela Câmara, que representava o poder legislativo, e pelo imperador, que representava o poder executivo. E essas aprovações deveriam atuar ou trabalhar sempre em harmonia. E caso essa harmonia fosse desfeita, a Câmara poderia rejeitar os nomes indicados pelo presidente do Conselho de Ministros. Nesse caso específico, o imperador poderia utilizar o chamado poder moderador, que estava acima de todos os outros poderes, garantindo e sustentando a escolha do presidente do Conselho de Ministros, que já havia sido indicado pelo próprio imperador, ou ainda, em casos mais específicos, o imperador poderia dissolver a Câmara e convocar novas eleições para o legislativo. Na prática, e por conta das interferências do imperador, as vontades do monarca sempre eram atendidas e respeitadas, justificando aquela certa estabilidade política que eu mencionei lá no começo do vídeo. Isso porque ao longo dos quase 50 anos de governo de Dom Pedro II como monarca do Brasil, existiram cerca de 36 gabinetes, que tinham uma duração média de 1 ano e 3 meses cada gabinete. E o mais interessante de tudo isso é que o imperador, para garantir essa certa estabilidade política, alternava a presidência do Conselho de Ministros entre os partidos liberal, que ocupou a presidência do Conselho durante 19 anos, e o Partido Conservador. Esse já ocupou durante mais tempo, cerca de 29 anos, a presidência do Conselho de Ministros. Dessa forma, satisfazendo todos os representantes da elite política brasileira daquele momento. Mas, ao mesmo tempo, também permitia que os mesmos partidos políticos que eram beneficiados pelo parlamentarismo às avessas criticassem o governo e questionassem a eficácia desse sistema político. Nesse contexto, Joaquim Nabuco de Araújo, ilustre bacharel em Direito e deputado por Pernambuco, declarou certa vez em um discurso que, abre aspas, "O poder moderador pode chamar a quem quiser para organizar os ministérios. Esta pessoa faz a eleição porque há de fazê-la. Esta eleição faz a maioria. Eis aí o sistema representativo de nosso país", fecha aspas. E assim estava instrumentalizada a política brasileira durante o Segundo Reinado. Mas lembre-se, esse não foi o único momento em que o Brasil vivenciou o parlamentarismo.
sendo esse sistema de governo também adotado durante a República, em um curto período, é verdade, durante o governo de João Goulart. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. E se você chegou até aqui, eu vou sugerir um vídeo sobre o poder moderador, onde eu explico melhor como funcionava essa particularidade do Brasil. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e aguardo você na próxima semana para um novo vídeo de história. Beleza? Valeu, pessoal! Até mais! Tchau, tchau!